Me chamo Denise Marchon, sou líder da Pastoral da Criança, conselheira de saúde, membro do Fórum da Metropolitana 2 e radialista. Há muitos anos eu venho tentando fazer com que todos saibam o que é um conselho, qual é a função de um conselho de saúde, que a sociedade civil organizada tem a prerrogativa de participar efetivamente na gestão pública. Podemos, de forma organizada, representando instituições, interferir efetivamente na gestão pública. Mas é uma coisa muito complicada, muito difícil, porque a vida toda foi dito que política e religião não se metem. Então a sociedade ficou apática. A sociedade ficou alheia à política. Façam lá aqueles caras que foram eleitos, não se sabe como nem porquê, como conseguiram chegar àquele posto. Façam o que quiserem. Uma liberdade total para qualquer atitude. Mas não é assim que funciona. O SUS foi criado em 1986. O que era para ser a coisa mais magnífica, mais espetacular, virou uma bagunça. Virou o que muitos podem pensar que é ruim, mal elaborado, que não deu certo. A gente escuta falar, o SUS não dá certo, o SUS é uma porcaria. Sem se dar conta do quanto é importante. Eu gosto muito de um exemplo. Você chega em casa, acende a luz, depois do seu trabalho, entra no chuveiro, toma um banho, vai lá, faz a sua comida, come, descansa no seu sofazinho, na sua cama. Elementos comuns, luz, gás, água. Você não tem consciência da sua importância. Você não se dá conta de como esses elementos são fundamentais para a sua vida. Por quê? Porque eles estão ali facilmente todos os dias. Passam a ser coisas do seu cotidiano. Vamos que deu um problema na rede elétrica, na companhia, e a luz fica uma semana faltando. Em muitos lugares vai faltar também a água, E às vezes também o gás. Se tiver alguma aparelhagem que traz, vamos dizer, do gás encanado até a sua casa, que dependa de energia, ele também vai faltar. Também pode quebrar alguma coisa no gás, Quando a gente está falando assim para um vídeo, muitas palavras fogem, mas eu consigo chegar ao meu objetivo. Assim é o SUS. Posto de saúde está ali todos os dias aberto. A saúde está ali às suas mãos. Boa ou ruim, ela está ali. Então você não para pensar o quanto ela é extraordinária, o quanto ela é espetacular. Porque é o único país no mundo que tem um sistema único de saúde, que é o SUS. Outros países, como a Inglaterra, por exemplo, até fizeram seu sistema de saúde inspirado no SUS. Mas quando a coisa é corriqueira, fácil, se acessa bem ou mal, a gente tende a não perceber a sua importância, a não perceber o quanto isso é fundamental nas nossas vidas. Agora vamos lá falar o porquê não funciona. Quais são os problemas para que o SUS não funcione? Má gestão, corrupção, desvio de verba,
né? Covardia, maldade. Mas dentro da Lei 8.080 é preconizada a participação do controle social de absoluta interferência nas gestões. Até a lei, dentro da Lei 8.080, o Conselho de Saúde, que é a forma colegiada de interferência na gestão do SUS, era consultiva, só era consultado. Com a Lei 8.142, passou a ser deliberativo. O Conselho de Saúde, ele tem que estar junto à programação da saúde. Ele tem que interferir em tudo que é feito por uma Secretaria de Saúde. Nenhum programa numa cidade, nenhum equipamento, hospital, nada pode ser feito sem aprovação do Conselho de Saúde. Só que o Conselho de Saúde tem que aprovar e acompanhar. Porque se houver qualquer coisa errada na gestão, se não estiver funcionando esse programa, o Conselho de Saúde tem o poder de exigir que funcione. Tem algum programa de saúde como CAPES, Hiperdias, seja ele qual for, saúde do idoso, saúde da mulher, exame, tudo. O Conselho de Saúde tem como exigir que seja reparados os erros. Toda gestão, tudo que é feito na Secretaria de Saúde, relatórios, prestação de conta, tudo que gasta, tudo que faz, passa pelo Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde aprova ou não. Aí vamos lá. Desde 1986 existe, junto à fundação do SUS, o Conselho. A princípio, consultivo, só era consultado, não podia fazer nada. Posteriormente, deliberativo. Mas a sociedade não sabe de um detalhe. A saúde do estado do Rio de Janeiro está decrépita, né? Acabou. Não pode se dizer mais nem que está em coma, porque não funciona. Só os gestores são responsáveis? É culpa só da gestão? Aí que está. O Conselho de Saúde Municipal, Estadual e Federal fiscaliza o SUS, fiscaliza como está funcionando, como as gestões estão investindo a verba pública, como as gestões estão trabalhando, né? Tem que fiscalizar. O Conselho de Saúde pode interferir em tudo. Quem fiscaliza o Conselho de Saúde? Você bota uma governanta dentro da tua casa, caso você tenha dinheiro, e ela faz o que quer da sua casa? Ela gasta o que ela quiser, ela muda o móvel, ela faz qualquer coisa que ela quiser? Você não fiscaliza? Você não está ali para ver como está sendo prestado serviço dentro da sua casa? Assim é o nosso SUS. O SUS é nosso. É da população. Ele é mantido por todos, né? Tudo que comemos e bebemos, pagamos impostos. Se um ente querido morre no hospital ruim do SUS, a gente vai ter que pagar o enterro. Que até isso é uma falha grave. Existe uma verba na Secretaria de Assistência Social para enterro de quem não pode pagar, só que ninguém tem acesso a isso, só o vereador. Aí o vereador fica bonzinho, presenteando a família, mas não é real. É preciso que as pessoas acordem. Vamos parar com a máxima de que saúde e religião não se discute sim, se conversa, não se briga. Nosso país rachou, né? Tem dois lados, só tem dois lados de política no país.
E esses lados estão se confrontando, estão se degradando. Mas o mais interessante nisso daí é que esses que brigam, que se desacatam, que se desrespeitam, são as próprias vítimas. Porque os caras lá em cima brigam. Mas muitas vezes eles brigam na mídia. Tem muito teatro, eles fazem os seus acordos entre eles se acertam, vê que um cara era de um partido, era oposição, era briga e tal, e hoje é o melhor amigo. Empresas privadas que eram inimigas das gestões, que guerreavam, hoje são parceiros. Assim funciona uma política ruim. Por que essa política ruim acontece no nosso país? Porque nós damos margem para o negativo entrar. Quando nós nos alienamos e dizemos eu odeio política, nós criamos lacunas entre nós, que ali as brechas do mal, né? Nessas brechas entra o mal. Maus políticos, muitas pessoas têm um caráter fraco. Se vêm diante de um sistema corrupto, né, onde é fácil roubar, onde não vai haver punição, ele é fraco. O dinheiro fala mais alto, a ambição, a ganância mais alta. Mas quem é o verdadeiro culpado de toda esta situação? São os gestores que gastam indiscriminadamente, que compram equipamentos, aparelhagens assim astronômicas, caríssimas, mas nos oferece o pior. Em primeiro lugar, o cidadão que se propõe a ser um conselheiro de saúde, ele tem que ser um cara ético, um cara sério, como um político. Um prefeito, um governador, um presidente. Ele tem que ser um cara sério. Mas nem sempre é. Tem muitos dentro do Conselho de Saúde que pensam que estão ali para defender o prefeito, para defender o secretário. Na mente deles, uma mente conturbada, eles têm a impressão, eles têm a sensação de que o certo, o correto é defender a gestão. Então, se a gestão botar lá, vamos servir os pacientes do Hospital Fezes de Coelho, que foi descoberto, que faz muito bem, que é melhor, muitos vão bater palma. Vão achar lindo. Aí os poucos que são contrários, que brigam, apanham muito. São desafiados, desrespeitados. Aí entra as leis. Quando entra um conselheiro que quer falar assim, não, o Conselho de Saúde tem a obrigação de publicizar todas as suas ações, tem a obrigação de mostrar para a população, botar em toda a mídia o que acontece dentro de um conselho, aí começa o regimento interno. O que é o regimento interno? Regimento interno são as leis do conselho, que regem o conselho. Baseado nas leis municipais, nas instruções do Conselho Nacional, nas recomendações, é feito um regimento onde que diz que pode e que não pode fazer dentro do conselho. O que um conselheiro pode fazer, o que o conselheiro não pode fazer, como deve funcionar o conselho. Mas isso só é alegado, isso só é usado contra a população. Na hora que um conselheiro se levanta, eu quero fazer isso, porque é o certo, que precisamos defender a população, aí tem lá aqueles que viram e falam, não, isso não está no regimento interno. O regimento interno diz que tem que ser assim, assado e assado, qualquer coisa dessa. Por que ele faz isso? Tem ninguém assistindo. Tem ali conselheiros, muito poucos, sofrendo pra caramba, passando as situações mais deploráveis simplesmente pelo objetivo de cumprir o seu papel, por fazer aquilo que acredita, por não querer ter nas suas costas, nas suas responsabilidades, a culpa
de alguém que morreu sem atendimento. A culpa de quem está sofrendo dentro de um hospital. Nós vamos à diligência, nós vamos à visitação de postos, hospitais, chama-se Comissão de Atenção Básica, Comissão de Regulação. E lá nós ouvimos de um paciente que aconteceu alguma coisa muito ruim que não deveria ter acontecido com ele. Olha a batalha para se fazer essa denúncia. Porque não é a própria gestão que é contra esse conselheiro que faz a denúncia. Claramente a gestão não é. Né? Muitas vezes até tenta resolver. Mas dentro do próprio conselho tem capatazes, tem pessoas equivocadas que não sabem por que estão ali. Ah, são pessoas das gestões, são prestadores de serviço? Nem sempre. Na maioria das vezes são usuários. O conselho é formado de 50% de usuários e os outros 50% de prestador de serviço, profissional de saúde e gestores. Por que essa paridade é feita 50% usuários e outros 50% 3 segmentos? Justamente porque o Conselho de Saúde é feito para fiscalização da sociedade. Para que nós, cidadãos comuns, possamos fiscalizar. Possamos saber quanto é gasto, onde é empregado o dinheiro, como está funcionando os serviços. Aí você para e pensa assim, pô, essa mulher é maluca. Ela está falando que o Conselho de Saúde é para isso tudo? E por que a saúde está podre? Por que a saúde não funciona em lugar... Não precisava de pandemia para matar ninguém. O Brasil é o maior genocida do mundo. O melhor programa de saúde do mundo, o mais perfeito, espetacular, é o maior assassino. Por quê? É o SUS? É o povo? É o povo quando diz que política não se discute. Porque o povo não precisa discutir, o povo tem que conversar. Essas discussões, hoje o nosso país, a nossa população está guerreando por homens. Não tem objetivo num país sério, desculpa, num país que funcione segurança, porque lá dentro da lei do SUS não se fala só da saúde exclusivamente. Meio ambiente, segurança, educação, alimentação. Por que isso tudo está falho? Porque o povo briga, não conversa, não discute e não exerce o seu dever. Direito é meu direito, é meu direito, é meu... Muita gente briga na porta do hospital, briga no posto de saúde, sem saber que ele tem muito mais direito do que ele imagina. Por quê? Ele não procura saber como funciona o SUS. Ele não procura saber o que é Sistema Único de Saúde, que é universal. Se você for por Estados Unidos e lá passar mal, você vai ter que pagar e caro para ter a saúde, para ter um atendimento. Mas se um americano estiver em qualquer lugar do Brasil e se sentir mal, ele vai ser atendido no hospital, de graça. Isso é o SUS, universal. O SUS não tem discriminação de raça, de cor, de nada. Nada. Do mais pobre, ao morador de rua, ao maior magnata, se passar mal na porta de um hospital, vai ser atendido. Claro que não da mesma forma, porque ninguém é idiota. Nós não somos imbecis. Mas o atendimento está ali. E o SUS tem que ter um atendimento humanizado, adequado. Todas essas divisas, todos esses milhões e milhões e milhões que tantos anos têm sido derramado, desviado, teria nos dado uma saúde top.
Os planos de saúde iriam falir se o SUS funcionasse na sua íntegra. Mas isso é possível. Isso é possível. Há meios de que toda a sociedade colabore para ter um bom atendimento. E é tão fácil que as pessoas não se dão conta. O fiscalizador, no caso o colegiado, o Conselho de Saúde, ele é composto por muitas pessoas, né? Naturalmente 30 pessoas, 32 pessoas, que são os conselheiros titulares e os conselheiros usuários. No meio dessas pessoas, há muita dificuldade. Há muita dificuldade de se conseguir o que é certo, se conseguir que a coisa aconteça. Mas sabe por que há essa dificuldade? As reuniões dos conselhos de saúde municipal, estadual e federal são abertas à população. Se a população estiver lá para vir o que é dito, para prestar atenção no que está sendo dito, muita coisa não vai acontecer. Porque quando um conselheiro virar e falar assim, eu quero fazer uma página no Face para que as pessoas façam suas queixas, seus elogios, para abrir para a população. Aí vem um lá e diz, mas a lei do regimento interno, o artigo tal, o inciso tal, impede. Será que essa fala vai acontecer numa reunião que tenha plateia? Que a população esteja ali? E os secretários? Será que eles vão responder que é rebiboca da parafuseta? Quando se for feito um questionamento sério, se tiver uma plateia? É isso aí. A participação do cidadão não precisa de grande coragem, não precisa de grande indignação, de se indispor, de passar sufoco, não. Basta se mostrar. Basta estar presente, ter consciência da onde está o problema. A gente cura uma doença sem saber o fundamento dela. Assim era a saúde no país. Antes do ano de 1986, você, quando fosse ao médico, porque estava com problema cardíaco, seja onde fosse, ia ser tratado só aquele problema. Não seria investigada a causa, não havia prevenção a doenças. Porque saúde, Sistema Único de Saúde, quer dizer prevenir para que as pessoas não venham ficar doentes. Tratar o ser como um todo, não como um órgão, como era antes. E assim é toda a sociedade. Um único órgão na cidade que foi criado, que poderia ser perfeito para fiscalizar, precisa de fiscalização. Se o posto perto da tua casa está uma droga, o Conselho de Saúde não foi lá. Se foi, não fez nada, porque senão ele não estaria uma droga. Se não tem exames na sua cidade que você precisa fazer e você não consegue ser regulado para fora, falha no Conselho de Saúde. Porque tudo que o Conselho de Saúde vota, delibera, tem que ser acatado pela Secretaria de Saúde, tem que ser acatado pela Prefeitura. Se não for, o Conselho de Saúde tem obrigação de denunciar no Ministério Público. E se o promotor público não fizer nada, o Conselho de Saúde tem que denunciar o promotor. É assim que funciona. Mas para a gente ir a um promotor de saúde, para um conselheiro ir a um promotor de saúde, é uma dificuldade, porque aí entram os regimentos internos, aí entra um monte de lei, aí entra um monte de regra, só pode ir em grupo, só pode se for paritário, só pode se for com fulano. Mas você, cidadão comum, você pode ligar anonimamente qualquer momento para o Ministério Público, 127.
e relatar o que está acontecendo, mas ligar com responsabilidade, com seriedade. Não é para fazer queixa da enfermeira, não. É para fazer queixa do programa que não está funcionando. É para fazer queixa do hospital que as pessoas morrem sem um atendimento adequado. Nós vivemos numa cidade milionária, bilionária. Se você tem uma saúde boa, aleluia, maravilha. Mas se você tem problemas na saúde, se você está sofrendo por falta de atendimento, você tem que caçar o Conselho de Saúde e exigir que tome providência. Você não chega numa reunião de um Conselho de Saúde e pede, implora nada, não. Você pode exigir, porque aquilo ali é seu representante dentro da gestão. Não é chegar ao cambado e xingar, não. Olha só, está acontecendo isso, eu quero saber o que o Conselho de Saúde vai fazer. É assim que funciona. Se todos pararem para prestar atenção que sem o SUS, sem o atendimento nos postos, que se chama atendimento primário, secundário, terciário, o que é isso? Se for o posto, você precisa de um exame de média complexidade, você vai para o secundário, né? Ou para hospitais, eu também falo umas besteiras de vez em quando. É o atendimento mais sério, né? Então você vai indo, porque eu vou falando e... Se você prestar atenção, resumindo a ópera, que em lugar nenhum no mundo você vai a um posto, é detectado que você tem um problema que precisa do exame muito caro, que você não... Vamos a uma ressonância. Vai demorar? Vai demorar, mas você vai conseguir. E pior, se o Conselho de Saúde funcionar, não vai demorar. Se o Conselho de Saúde estiver exercendo o seu papel, a sua cidade vai ter saúde. Porque a verba existe. Profissional está lá. Para fazer os programas da saúde, tem um monte de gente ganhando muito dinheiro, né? Para planejar a saúde para 4 anos, fazer o plano plurianual de saúde, tem um monte de gente. Dinheiro tem. Então, por que você não tem saúde? Vamos às cidades gigantescas, com mais de 1 milhão de habitantes, um hospital, para atender a todo mundo. Por quê? Vamos procurar o Conselho de Saúde e perguntar por quê. Você foi ao hospital, você foi fazer um exame lá no Rio, porque foi numa regulação, foi regulado pelo CISREG, e foi péssimo, perdeu seu tempo. Vá perguntar ao Conselho de Saúde por quê. O Conselho de Saúde é responsável pelo funcionamento da saúde, porque é o Conselho de Saúde que fiscaliza. Se ele faz o seu trabalho corretamente, se ele não defende erros, se ele não é a favor de gestor, a coisa funciona. Será que o Conselho de Saúde também não está precisando de ajuda? Não está precisando da participação da população nas suas reuniões? Porque é muito fácil reclamar também. É muito fácil se sentir revoltado e indignado. Mas qual é a sua ação? Participação popular é exercer o seu dever. Temos direito, mas também temos deveres. Estou fazendo esses vídeos para conscientizar o povo da responsabilidade de todos. Poucos são aqueles que brigam para defender a população. Como assim? Todos nós temos a responsabilidade de defender a nossa saúde. Nós não podemos estar à mercê de poucos. Nós temos obrigação de estar junto para defendermos aquilo que é nosso, que é o SUS,
que é o Sistema Único de Saúde, porque é o único no mundo inteiro.